Muito bem, vamos iniciar agora a nossa jornada, né? Uma jornada nesse webinário do pregão da nova lei de licitações. Vamos passar primeiro por uma etapa falando das regras gerais da licitação. Por que isso é importante, né? Porque a gente vai falar sobre o pregão especificamente, mas o pregão ele se tornou, nessa nova legislação, a modalidade central. Lembramos que na lei anterior, a 8.666, não tínhamos pregão. Simplesmente era concorrência, tomada de preço, convite, e aí o pregão veio alguns anos depois, em 2002, depois veio os decretos, em 2005 ele começou a se popularizar, e hoje, né, tem uma importância, mas na lei geral não existia pregão, né? E agora o pregão foi convidado a estar no centro das atenções, né? A estrela que mais brilha, né, vamos dizer assim, entre as modalidades. Então, para entender o pregão, a gente também precisa entender as regras gerais da licitação. Não tem como a gente viver, aprender somente a modalidade. A gente precisa ter uma base para chegar lá. Então, aqui nesse slide, a gente vai fazer uma visão panorâmica, né? Ou seja, vamos ver o passo a passo mesmo dessa legislação. Então, uma licitação, ela começa com um planejamento. Por exemplo, eu vou fazer, enfim, comprar um produto, eu tenho que pensar, né? Eu, enquanto órgão público, o que eu vou comprar? O que eu vou comprar? Qual é a minha necessidade? Para que eu vou usar esse produto? Né? Se for, por exemplo, no caso da Lanco, né? Quem é que vai manejar esse produto? Se for aí no caso da Exbras, trabalho com extintores, né? Então, qual é a função desse produto? Qual é a necessidade? Qual é a obrigação, né? Às vezes é uma obrigação técnica ter esses produtos. Então, é preciso fazer um planejamento. O planejamento, basicamente, ele vai envolver, na nova lei de licitações, 3 grandes documentos. O primeiro é um chamado estudo técnico preliminar. E o estudo técnico preliminar vai tratar sobre a necessidade. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho, eu vou colocar ele em perspectiva com os outros, mas ele vai trabalhar da necessidade. Nós vamos ter também um documento chamado termo de referência. No caso de... Deixa eu apagar aqui. Botar uma palavra melhor aqui para a gente. No termo de referência, quando se tratar, por exemplo, de compras e serviços em geral, ou projeto básico, quando se tratar de obras e serviços de engenharia. Certo? Termo de referência, portanto, ele vai começar a entrar mais especificamente do que o estudo técnico preliminar. A gente vai ver também, porque ainda falta um outro documento que é elaborado nessa fase de planejamento, que é o nosso edital. Que vai tratar ali das regras específicas. Ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho cada um deles, né? Então, o estudo técnico preliminar é quando você procura colocar as opções que você tem no mercado.
e você decide qual é que é melhor para você, de acordo com a sua necessidade. Então, por exemplo, no nosso caso aqui, para pegar o exemplo dos nossos clientes que estão presentes, no caso da X-Braz, a gente pode pensar qual é o tipo de extintor que eu quero. Né? Tem extintor que serve para apagar fogo, outros que apagam algo decorrente de energia, né? E não é isso, amigo? Vai ter outros tipo A, B, C. Então, qual é a necessidade? A necessidade é essa. Então, no mercado nós temos várias opções, mas dessas opções, a que melhor me atende é essa específica aqui. A gente vai falar lá de imobiliário hospitalar, vai ter várias opções, né? Vai ter lá uma estativa, né, para colocar os materiais. Eu vou querer essa estativa no teto, eu vou querer essa estativa no chão. Depende. A necessidade é que vai dizer. Então, esse estudo técnico preliminar, ele coloca em perspectiva todas as opções que tem no mercado, coloca em perspectiva as necessidades da administração e mostra a justificativa da tomada de decisão deles. Ah, eu escolhi isso por causa disso. A vantagem é essa. Ou seja, é uma maneira de forçar a administração pública a registrar o seu processo decisório. Porque a gente já viu, minha gente, por aí, acontecer de ter uma série de erros de planejamento. Eu já vi, inclusive, um caso em que uma escola não, né, uma faculdade, uma universidade federal, ela chegou a, enfim, a fazer uma licitação chamando assim, eu quero comprar frango. Aí chegou para o pregoeiro, né, a notícia que um determinado setor queria comprar frango. Só que não especificou mais nada, só disse isso, quero comprar frango, né? Aí ele foi lá, fez a licitação e tal. E aí chegou um caminhão, aqueles caminhões tem aquela parte fechada, né? Congelada, tudo congelado. E estava lá um monte de frango congelado. E não tinha nada a ver com o que estava sendo pedido. Por quê? Porque o que queria eram os frangos vivos, né? Para fazer o trabalho lá na determinada universidade, no setor específico do curso. Mas a falta de especificação, a falta de organização nesse planejamento foi o que levou a esse estudo. Aí ficou lá, né? 100 frangos congelados, vamos dividir entre os servidores, né? Cada um que levou um frango para casa. Foi um Natal antecipado, né? Foi gasto de dinheiro. Então, o estudo técnico preliminar, no mínimo, ele está ali para evitar esse tipo de situação. Quando você tem um estudo desse, não tem como comprar errado, né? A gente também já teve situações, também em universidades públicas, onde foi requisitado o seguinte: eu quero comprar um micro-ondas grande e potente, com boa vedação. Aí só disseram isso. E aí o pregoeiro foi lá e abriu uma licitação para um micro-ondas grande, potente e com boa vedação. Qual foi o resultado? Compraram lá um Brastemp. Mas, no fim, não era isso. Era o curso de química que queria um micro-ondas industrial para fazer experimentos. E aquele micro-ondas não serve para isso. Ficou lá. Faz o que com esse micro-ondas? Joga lá na Copa. E ficou na Copa. Um micro-ondas pequeno e um grande. É porque Perda de compraram a dinheiro. galinha e passar dentro do micro-ondas. Pois é. Então, quer dizer, muita gente tem reclamado do estudo técnico preliminar. Meu Deus, é um trabalho desnecessário. Mas, pô, só o dinheiro dos 100 frangos lá, né, junto com esse Brastemp aí, já pagavam alguém para fazer esse estudo. Até porque quando você vai fazer um estudo desse, se for uma compra recorrente, não é preciso estar gastando muito tempo, né? Toda vez não vai fazer um novo. Ele vira um modelo ali dentro da instituição. Então, acho importante, sim, prezarmos e
valorizarmos o estudo técnico preliminar. Agora, é claro que a gente aqui, enquanto setor privado, né, até o momento aqui na sala a gente só tem pessoal da iniciativa privada, a gente só fica observando, né? A gente fica analisando, fica observando quais são essas decisões. Bom, o outro documento importante do planejamento é o termo de referência. O termo de referência agora, ou o projeto básico, né, no caso de engenharia, mas os dois são equivalentes, significa um documento que agora ele vai começar a entrar nas peculiaridades da contratação. Agora, veja, o estudo técnico preliminar colocou todas as opções do mercado, o termo de referência agora vai especificar a opção que eu escolhi. Eu escolhi essa opção, beleza. Então, quais são as descrições daquele objeto? Vamos supor, escolhi uma estativa no teto. Beleza. E qual é a altura dessa estativa? Qual o peso dela? Né? Qual é o prazo? Aí começam a ter complexidades em relação àquela escolha que eu fiz. O termo de referência vai ter o dever, a obrigação de especificar tudo. O termo de referência é um documento que geralmente vem anexo ao edital, né? Ele tem a obrigação de trazer todas essas informações. O termo de referência também, ele trará a justificativa daquela contratação. Né? Então, por que eu vou gastar dinheiro com isso? Né? Às vezes, a gente se pergunta, por que o governo está gastando dinheiro com isso? Né? A gente encontra licitações aí de vinhos, né? Licitação de artigos de luxo, e a gente se pergunta, meu Deus, por que está se comprando isso? Se tiver dúvida, vai lá no termo de referência para ver a justificativa da contratação. Né? Eu vou contratar quantas opções, qual é o quantitativo que eu vou comprar? Tem que estar lá no termo de referência também. Né? E no caso de engenharia, né, pessoal, além de tudo que eu já falei, se você vai querer fazer uma reforma, construir um prédio, uma escola, alguma coisa, é óbvio que se você errar num cálculo lá, o prédio cai, né? Então, esse projeto básico tem que ser bem específico. Tanto que no caso da engenharia, a gente tem o projeto básico e tem o projeto executivo, que aí é o projeto que, sabe, tem que estar 100% especificado lá, no caso das licitações de engenharia, né? Inclusive, depois, se for da vontade de Deus, eu abro aqui uma conversa só sobre licitações de engenharia, porque rende, viu? É muito assunto. E, por fim, a gente tem o nosso querido edital de licitação, que vai trazer as regras do jogo. Esse edital, na nova lei de licitações, pessoal, ele está muito, vamos dizer assim, padronizado, né? Muito padronizado. Por exemplo, os requisitos de habilitação estão lá no termo de referência. Muita gente está fazendo isso, deixa tudo no termo de referência e o edital vira padrão. Não, então, os editais de hoje, eles estão servindo para praticamente qualquer coisa, né? Para qualquer coisa, para qualquer situação, porque tem virado um padrão, né? Um padrão dentro daquela instituição, daquilo que ela admite, aquilo que ela vai fazer, o jeito como ela vai tratar. Então, é um documento meio que modelo de cada trabalho. Agora, a gente não pode se dar o luxo de não olhar os editais de licitação. Né? Existe um modelo da AGU, que a AGU tem padronizado. Qualquer órgão pode seguir aquele modelo, mas ele tanto pode seguir, como ele também pode alterar. Aí você vê ali aquele modelão, aí pensa, nossa, foi a AGU que fez. Tá igual, eu já conheço esse modelo. Aí chega lá, no meio de alguma coisa, ele foi lá e mudou. E aí você é desclassificado, é inabilitado, porque não leu o edital. Então, é sempre bom passar o olho. É uma dica que eu tenho dado bastante para essas novas licitações, com essa nova legislação, porque tem muito modelo, mas eles podem alterar o modelo. Você precisa ler. Sempre dê uma olhadinha no edital de licitação, mesmo que você reconheça mais ou menos aquela estrutura, né? Bom, sobre planejamento, para início de conversa é isso. Nós temos a divulgação do edital, né?
como sendo um segundo ponto aqui da fase de licitação, e a divulgação do edital, ela vai acontecer primordialmente. A lei vai dizer que vai falar lá no Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Depois ele vai estar no Diário Oficial e também em jornal diário de grande circulação, tá? Essas são as formas de divulgação do edital. Temos o envio das propostas, e aqui é a parte mais legal, né? Você vai enviar ali as suas propostas, e teremos também aqui, vamos colocar nessa fase, a fase de lances, né? Os lances, ou seja, você coloca a sua proposta para participar da licitação. Então, quando você coloca essa proposta tem que estar num preço muito bom, né? Abaixo do máximo estabelecido, ou seja, ainda dentro do preço de mercado, mas com uma boa margem para você trabalhar na fase de lances, porque é na fase de lances em que você de fato vai diminuir, né? Vai conseguir diminuir o seu preço, os outros também, e você vai poder chegar com uma proposta mais, vamos dizer assim, mais competitiva, né? Muito bem. A gente vai falar mais de lances, de julgamento, é só um resumo da licitação, né? Essa visão panorâmica. Depois a gente vai ter a fase de julgamento, e aí esse julgamento não é da empresa, é o julgamento da proposta, porque você pode ter ganhado no preço, né? Você foi lá, botou o preço, tem gente que acha que é um videogame, aí fica lá, abaixando o preço, quando ele dá fé, o preço já foi embora, e ele nem percebeu, né? Tipo, o preço, quer dizer, ele não vai conseguir entregar aquele produto, né? Aí a gente vai chamar isso de inexecuibilidade, um palavrão, né? Mas, enfim, no final das contas, vai analisar. Tudo bem, você ganhou, seu precinho está bonito, vamos ver se o seu produto, né? Ou seja, a sua proposta está atendendo, né, às necessidades da administração. Se não atender, você será desclassificado. Então, quando alguém diz assim, houve uma desclassificação, foi porque caiu na fase de julgamento, tá? Depois existem alguns documentos chamados documentos de habilitação. Perceba que não é habilitação qualquer, é habilitação da vencedora da licitação. Isso mudou com a nova lei de licitações, porque agora, né, a gente vai colocar a habilitação depois do julgamento. Na lei antiga, 8.666, isso ficava atrás. Você tinha que ver todos os documentos das empresas para elas depois participarem da fase realmente competitiva, né? Isso era um prejuízo de tempo enorme para os servidores, para os licitantes, para todo mundo. E aqui, se você não tiver os documentos, que a gente vai ver que documentos são esses, você será... Deixa eu ver aqui se eu... Aqui... Será... Deixa eu apagar aqui. Inabilitado, né? A empresa fica inabilitada. Depois, por fim, a gente terá a adjudicação e homologação. No final, aí, de fato, como está na imagem, né? Apertando as mãos, fechando o negócio, para, por fim, né, o grande objetivo da licitação, que é a assinatura do contrato.